Glória a Deus. Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite, nesse lugar, amém? Que bom que nada te distraiu, amém? Que bom que o teu foco é adorar a Cristo Jesus, amém? E nada vai te distrair, amém? Podeis assentar? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Como a Pri falou, independente das circunstâncias, né? O nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Ele que reina sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, outro dia eu estava conversando com umas amigas, mais ou menos na minha idade, e a gente começou a falar, né, dos pés de galinha, de umas ruguinhas, né? Então, né, uns negocinhos que vai acontecendo com o decorrer dos tempos. E daí nós começamos, né, aquele papo de mulher dessa idade. Não, porque dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquele outro. Mas nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, amém? E a palavra de Deus diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto, amém? Você quer aprender, né, ter um coração, um rosto lindo, um rosto maravilhoso, né? Espere em Deus, amém? Confia nele, tenha um coração alegre. A gente sabe que tem gente que, né, eu, por natureza, uma vez nós estávamos lá na aba, isso há um tempo atrás, a gente ia se hospedar na casa de uns irmãos lá que não nos conheciam, e o pastor lá daí falou, vocês vão receber esse casal aqui na casa de vocês, e daí o casal queria, né, já estava, né, conhecia geralmente o pessoal lá de Blumenau, na época nós éramos de Blumenau, quem é esse casal, quem é o Saulo e a Cris? Aí o pastor falou assim, a Cris é aquela uma que sempre está assim, ó. Amém? Irmãos, nós sempre precisamos estar assim. Agora eu tenho uma dica para você que eu aprendi ontem, bem legal. Amor, me empresta a caneta que eu te dei hoje de manhã. Não tem? Dentro da minha bolsa tem uma caneta ali, pega aí, faz favor. Eu vou te ensinar, independente do momento que você está vivendo, independente da situação pelo qual você está se passando, eu não quero ser aquela pessoa que diz, pastora, não tem compaixão, não sabe o que eu estou passando. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez lhes digo, alegrai-vos no Senhor. Agora, se você não consegue, você quer fazer um exercício para se alegrar, né, para deixar sorrir, para as pessoas verem, você faz assim, ó. Não sabe sorrir? Aprenda. Só para nós descontrairmos, descontrair um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Faça assim, um sorriso bem lindo para o seu irmão ali, ó. Bem lindo. Tem gente que olhou de cara feia ainda, meu Deus do céu. Mas deixa, até o final ele vai sorrir, em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem estava aqui no culto de curas e milagres ontem? Glória a Deus. Tempo especial, né? Tempo maravilhoso. Temos vivido um tempo especial. Quem tem aí 30 motivos para agradecer ao Senhor? Em 5 minutos, rapidinho. Quem tem? Amém? Os motivos para nós sermos gratos ao Senhor precisam ser muito maiores do que aqueles que nós temos para reclamar, resmungar, né? Falar mal. Nós precisamos sempre ter disponível motivos para adorar ao Senhor, amém? Por isso que você veio aqui nessa noite, não foi? Porque você tem motivo para adorar a Deus, não tem? Claro que tem, muito mais do que 30, rapidinho, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tivemos nessa manhã um tempo especial, um tempo maravilhoso, um tempo onde que o Espírito Santo realmente ministrou os nossos corações, eu creio nisso. Irmãos, quando nós estávamos cantando, grandes coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sou bem afinada, tá? Irmãos, vamos lá, vamos ensaiar aí. Nós vamos cantar sem instrumento, sem nada. Você vai cantar. Irmãos, é o que você declara, tem poder na sua vida. Mas nós vamos declarar profeticamente. E vamos dizer, eu vou falar primeiro, depois, vocês aprendem aí comigo, depois vocês fazem, tá? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. É aqui que o Senhor vai fazer, ó. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós precisamos ser ousados no Senhor. Nós precisamos declarar profeticamente. E mais, nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando. Amém? Nós precisamos ter essa convicção. Irmãos, Deus faz aqui nesse lugar, faz com certeza, Ele se move aqui no nosso meio. Mas Ele quer fazer aqui no meu coração e no seu coração. Amém? É ali a obra de Deus. Pastor Saulo falou ontem, o maior milagre de Deus não é ver o morto ressuscitar, não é ver o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. O maior milagre de Jesus é transformar o nosso coração. Esse é o maior milagre. Pegar uma pessoa, daquele jeito todo errado, de repente transformar ele e fazer dele um filho, uma filha de Deus, servindo ao Senhor, sendo testemunho do Senhor. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer: meu Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em João 14:1. João 14:1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Não em mim, está em Jesus. Não se turbe o vosso coração. Outras traduções dizem assim: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em mim, creio também em mim, diz o Senhor Jesus. É Ele falando aqui. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu quero ser uma oferta no Teu altar. Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai, nessa tarde, eu não sabia se eu estava dormindo, se estava, aquele tempo ali de dormir, estar acordado. Mas eu senti como estava debaixo de uma grande torneira de água. E aquela sensação foi tão boa. E o Espírito Santo diz: fluirão rios de água viva do seu interior. Paizinho querido, que nessa noite, rios de água viva fluem do nosso interior. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Se você crê, diga amém. Essa semana, estávamos aí reunidos, algumas pastoras. Nós temos a diretoria aqui das pastoras de Balneário Camboriú. Nós estávamos ali reunidos e estávamos ali conversando acerca da igreja, acerca das coisas que estão acontecendo, acerca daquilo que estamos vendo, o mundo acontecendo. E de repente foi chegando informações e foi uma falando uma coisa, outra falando outra, e aquilo começou a trazer um peso no meu coração. Às vezes a gente pensa assim: a gente vai sair de um lugar desse, vai sair feliz, vai sair, é para ser assim. Mas de repente aquelas más notícias vieram
e aquilo não trouxe um conforto no meu coração. Aquilo, pelo contrário, trouxe um certo peso no meu coração. E eu não me conformei com aquilo. Eu disse: meu Deus, será que sou só eu? Eu não penso dessa forma. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem todo o poder. E daí o Espírito Santo me levou a essa palavra: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Irmãos, aqui Jesus, ele estava falando para os discípulos tudo aquilo que haveria de acontecer, tudo aquilo que Jesus iria passar. E de repente aqueles discípulos ouvindo aquelas notícias que não eram tão boas, né? Jesus ia morrer, Jesus ia ser crucificado, Jesus ia ser traído, Jesus ia ser cuspido, Jesus ia ser humilhado. E ele sabia por tudo aquilo que ele passaria. E ele começou então ali a falar para os discípulos, a ensinar os discípulos. E ele percebeu então que aquilo, trouxe uma certa tristeza no coração deles. Porque neles havia esperança de que Jesus era o Rei dos Reis e que ele ia salvar ali o povo de Israel. E de repente Jesus dizendo: eu vou voltar novamente para o Pai. E os discípulos: como assim? Vai acabar tudo assim? E de repente começou a causar um certo peso no coração deles. E Jesus, conhecendo o coração deles, ele falou: não perturbe o coração de vocês. Não perturbe o coração de vocês. Creio em Deus. Creio em mim. Irmãos, às vezes vem más notícias nas nossas vidas, né? Todo mundo já passou dia mal ali, se não passou. Não estou profetizando, mas às vezes faz parte do processo. Passarmos por dias não tão bons. A Bíblia chama isso de dias maus. Mas nós chegamos até aqui, amém? Então nós passamos por eles. Talvez vamos passar por outros. Faz parte do processo. Mas o Senhor nos diz: oh, não perturbe o coração de vocês. Creio em mim. Creio em Deus. Amém? Irmãos, quando nós estivermos passando pela prova, vamos passando dando glória a Deus, amém? Vamos passar pela prova dando glória a Deus, sabendo que nós vamos chegar ali no outro lado, porque a promessa dEle, porque a palavra dEle garante isso, amém? O primeiro tópico, vamos ler novamente João 14, 27. João 14, 27, então Jesus foi ali falando: olha, eu vou, mas virá o Espírito Santo e Ele estará com vocês. Eu vou preparar morada para vocês, é necessário que eu vá. E no 27 ele diz assim, depois vendo toda a situação, vendo como os discípulos estavam se sentindo, o coração deles pesaroso, o coração deles triste. Jesus fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. E novamente, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Irmãos, interessante, aqui de manhã eu fiz eu falei assim, tinha uma caneta, e eu disse, vou dar essa caneta para o Saulo, porque Jesus diz aqui: deixo-lhes a minha paz, a minha paz lhes dou, toma aqui. Essa paz já está comigo, já está com você, toma. É sua essa paz. Então eu dei um exemplo aqui, dei uma caneta para o pastor Saulo. Ele está com a paz. A caneta ali, significa a paz. Ele está ali com a caneta. Irmãos, mas a paz é para ser usada, amém? A paz é para mim e para você, Ele nos deu. Não é para nós deixarmos guardadinha aqui dentro, numa gavetinha dentro do nosso coração. Não. A paz é para nós usarmos ela. Então ele ganhou a caneta, e a caneta agora precisa ser usada. Ela não precisa para ser guardada ali. Ela agora precisa ser usada. Amém? E Jesus disse: eu lhes dei a paz, não como o mundo as dá. Ou seja, não é se isolando de toda luta, de toda tribulação.
Não é indo lá para o deserto, não é indo lá para o... Né, não tem aquelas cabaninhas dos hindus, né, que eles ficam lá dentro, que eles ficam lá trancados. Não! A paz não é como o mundo te dá. A paz não é ficar lá zen, né, esvaziar a nossa mente, não. A paz é para nós suportarmos os dias maus. Amém? O primeiro tópico diz assim: a paz, ela não é ausência de conflitos, amém? A paz, ela não é ausência de conflitos na nossa vida. Mas a paz é a confiança que eu e você temos em Deus. A paz é a confiança de quando nós estivermos passando por lutas, por tribulações, nós temos a paz de Deus em nós. Aí nós vamos ter a direção do Espírito Santo para agirmos no meio dessas lutas, no meio dessas tribulações. Essa paz é algo que vai além da circunstância. Essa paz é algo que está dentro de nós e que, ainda que estejamos no meio de uma batalha, essa paz é que vai nos sustentar no meio da batalha. Essa paz é que vai nos fortalecer para sabermos que nós vamos vencer essa batalha. Davi, no meio de uma guerra, ele faz no meio ali dos adversários, todo no meio daquelas flechas, no meio daquelas espada dos inimigos ali, ele prepara ali uma barraquinha, e ali no meio daquela guerra, ele vai lá e diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Havia paz no meio da guerra. Por quê? Porque ele sabe que a confiança dele está no nosso Deus. Irmãos, Davi, o exército todo ali, com medo, diante de um gigante, diante de um Golias. Davi, o rapazinho, chega ali e diz assim: olha, o pessoal tudo aqui está com medo. Mas ele chega: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. A confiança dele estava em quem? Estava em Deus. Ele sabia que ele não conseguiria sozinho vencer aquele gigante, mas ele tinha paz de Deus no coração dele. Ele tinha certeza em quem ele cria. Irmãos, a paz, diga assim comigo: a paz é a confiança que temos em Deus. Amém? Jesus, sabendo então que o coração deles estava perturbado com aquelas informações, sabia que eles precisavam de algo que os capacitaria a resistir o ataque do inimigo. Por isso ele lhes deu a paz. Jesus sabia que eles seriam perseguidos. Jesus sabia que eles também seriam presos. Jesus sabia também que eles, da mesma forma que Jesus morreu por causa do Evangelho, eles também, muitos deles iriam morrer por causa do Evangelho. Por isso Jesus disse: olha, eu lhes dou a paz, a minha paz lhes dou. Amém? Então aqui a paz não é a ausência de conflitos, mas é a confiança que nós temos em Deus. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas eu, Jesus, venci o mundo. Amém? Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo, Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão sincero. Ele disse: olha, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Sabe, ele venceu o mundo para que nós possamos saber que nós somos vencedores nele também. Assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Então as más notícias, muitas vezes elas vêm. Esse final de semana, vocês sabem tudo o que está acontecendo. E o inferno, ele não sossegou um minuto, ele não sossega mesmo.
notícias ali, né? Muitos trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, trabalhos de despachos, porque eles querem governar. Mas, irmãos, nós temos a paz de Deus, amém? Independente, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Às vezes as pessoas se apegam tanto às más notícias, creem tanto no poder do inferno e deixam de crer naquele que verdadeiramente é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. Irmãos, estava ali, né, os profetas de Baal fazendo sacrifícios, clamando, fazendo trabalhos de feitiçaria, de macumbaria. Chega um profeta e diz: berra mais alto, talvez o Deus de vocês não está ouvindo. E ele disse: manda o fogo do céu aqui para eles verem o teu poder. E Deus veio e se manifestou. Irmãos, em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Aonde está a sua paz? A sua paz está na riqueza desse mundo? A riqueza vai te faltar. A sua paz está no governo, né, dos políticos? A tua paz vai te faltar. A tua paz está ali com o teu marido? Essa paz pode te faltar. Mas a paz que Jesus Cristo nos dá, essa paz jamais vai faltar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, assim, eu estava falando hoje de manhã, às vezes eu fico, será que eu sei que aquilo que Deus, né, quiser mudar na minha vida, Ele vai mudar? Mas às vezes, né, vem essas más notícias, vem não, porque olha, está se levantando, sabe? E eu fico assim, mas eu creio no meu Deus. Eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não, mas tu não está vendo, eu estou vendo, mas eu continuo crendo naquilo que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para desviar a tua fé. Ele vai fazer de tudo para você desviar o teu foco. Hoje de manhã eu falei, ninguém tropeça aqui numa montanha, amém? Por quê? Porque a gente está vendo a montanha. A gente tropeça em coisas pequenas. Mas a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Ou seja, nem nas coisas pequenas nós vamos tropeçar quando nós estivermos firmes na palavra de Deus. Amém? Tem um versículo, você pode procurar na Bíblia, eu te garanto que ela está ali, não sei aonde, mas diz que Ele nos manterá firmes, Ele não vai deixar que nós venhamos tropeçar. É Ele que diz isso, e eu creio na palavra dEle. É na palavra dEle que eu creio. Amém? Não falei aqui de manhã, mas daí de tarde eu estava pensando, o Saulo já falou outro dia, nós estávamos ali na praia caminhando, e teve ali um despacho ali naquelas pedras, e o Saulo foi lá, procurou um saco preto lá que tinha lá naqueles lixeiras, pegou, juntou aquilo e disse, meu Deus, o que o Saulo está fazendo? Me arrepiei toda, né? Mas depois eu entendi. Irmãos, se eles estão toda segunda-feira na prefeitura, num lugar de autoridade, orando e repreendendo, anulando todo o poder das trevas, todo o poder de feitiçaria, de macumbaria, de trabalho, de despacho, por que eu vou ter medo de ir lá recolher aquilo? Ou eu creio naquilo que eu oro, ou eu não creio. Você crê naquilo que você tem orado? Amém. Creia, meu irmão. Creia naquilo que você tem orado e creia naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Segundo tópico, poder e autoridade nos foi dado. Irmãos, é seu. Não peça para Deus te dar paz, porque Ele já te deu. Usa aquilo que já está em você. Você me entende? Já te deu, já é nosso. Agora Lucas 10, 19, diz assim: eu lhes dei, ou seja, Ele já deu também. Eu lhes dei poder
e autoridade. Eu lhes dei, não, aqui diz assim, eu lhes dei autoridade, diga comigo, autoridade. Vamos melhorar um pouquinho aí. Autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Amém? Você está ouvindo? Eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Ele já nos deu poder, Ele já nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E todo, diga comigo assim, todo o poder do inimigo, todo, não é tudo, todo o poder do inimigo. Ele deu a mim e a você poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Irmãos, o que é serpentes e escorpiões? É aquilo que, se nos picar, quer nos matar. É veneno, é morte, é perigoso. Diga comigo, é perigoso, é morte. Mas Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Amém? Ele nos deu, Ele já deu, já é meu, já é seu, toma posse, use. Irmãos, autoridade não é o tom de voz. Eu sou empolgada, então eu falo um pouquinho alto, eu me expresso um pouquinho mais, mas não é tom de voz, não é berrar, não é falar alto, não é falar grosso. Meu pai, ele não falava nada, ele só olhava, e eu sabia a autoridade que ele tinha. Sabe, a autoridade é algo que está dentro de mim, de você, e eu sei que eu tenho essa autoridade. Amém? Eu lhes dei o poder e autoridade, diz assim, segundo aqui, contudo, alegrem-se. Ele disse, olha, eu lhes dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano, nenhum poder do inimigo lhes dará dano algum. No Velho Testamento, o povo, quando estava ali vivendo 40 anos no deserto, ali havia muitas serpentes e muitos escorpiões. E eles não tinham calçados, eles tinham que, não tinha, bota, talvez, sei lá. Então, facilmente, eles eram mordidos por serpentes e escorpiões. E muitos morreram, mordidos por serpentes e escorpiões. Aí Deus deu uma instrução a Moisés: levante ali uma estaca com uma serpente, e todo aquele que olhar para aquela estátua, todo aquele que olhar para aquela serpente ficará curado. Aquelas pessoas que eram mordidas, que haviam sido picadas pela serpente, pelos escorpiões, podiam olhar para aquela estaca e eles eram curados. Irmãos, hoje Cristo Jesus, serpentes e escorpiões, a picada ali pode ser o pecado. Nós éramos picados pela serpente, sem Jesus nós íamos morrer. E hoje nós podemos olhar para Cristo Jesus, para a cruz do Calvário, e vermos a obra de Cristo Jesus que nos salvou. Amém? Hoje o nosso olhar é para a cruz de Cristo Jesus, é para a obra que Ele fez, e nós precisamos crer que Ele levou sobre si toda a nossa dívida, toda a nossa condenação, e através dessa cruz, através dessa obra, eu e você somos curados. Nós somos curados, amém? Nós somos curados. Naquela hora, eu estava continuando a ler aqui, Jesus falando isso, daí ele diz assim, contudo. Aqui, se você ler o contexto aqui, Jesus havia enviado os 70 discípulos ali para evangelizar, e ele disse, vão, de 2 em 2, orem, expulsem demônios, curem os enfermos, vão lá. Eu lhes dei poder e autoridade.
E daí aqueles discípulos viram que aquilo tudo realmente aconteceu, eles foram, e os espíritos imundos, eles saíam por causa da presença deles. E Jesus, então, eles chegaram tudo alegre, tudo feliz ali, e eles chegaram, e Jesus então contou, né, e disse assim, o 20 diz assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? O poder e a autoridade, a paz está dentro de nós, mas isso é dele que está dentro de nós, ele está dentro de mim e de você, amém? E ele diz, olha, isso tudo vai acontecer, mas a alegria de vocês é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus, irmãos. Não negligencie o poder e a autoridade que está dentro de você. Olha para o irmão do seu lado e fala isso para ele. Não negligencie a autoridade que está dentro de você. Amém? Em 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, quando você vê uma obra das trevas, quando você vê, né, de repente o seu casamento ali, o inimigo querendo infiltrar, quando você vê ali nos teus negócios, de repente o inimigo querendo se infiltrar ali, irmãos, declare, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Sabe, com a autoridade que você tem, já está em você. Às vezes a gente fica esperando muita coisa de Deus, e Deus já nos entregou tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele já nos deu. Amém? A palavra de Deus é poder de Deus, amém? Quando Deus estava ali no princípio, Ele declarou, haja luz e houve luz. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa para criar, é poderosa para fazer. O nosso poder é declararmos a palavra de Deus, amém? Eu e você precisamos declarar a palavra de Deus, não a nossa, mas aquilo que está escrito. E a autoridade nos foi dada para executarmos o seu poder. Ou seja, nós declaramos a palavra de Deus com autoridade. E assim nós executamos o poder de Deus que é na sua palavra. Lembre-se de que um dos segredos para demonstrarmos o poder de Deus em nossa vida é permanecermos em Cristo Jesus. É nós sermos um com Ele. É permanecermos alicerçados na palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus habite em você ricamente. Estar em Cristo Jesus e Ele em nós, para que o seu poder flua livremente através das nossas vidas. Amém? Irmãos, quando Jesus ele estava ali, nós falamos aqui da multiplicação do pães, ou seja, Jesus estava ali multiplicando pães, curando os enfermos, expulsando os demônios. E daí ele chega para os discípulos, nós vamos lá para o outro lado. Aí eles pegaram um barquinho, entraram no barquinho. E Jesus então cansado, porque a multidão seguia ele, e ele sempre estava disposto a ensinar, a manifestar o seu poder. E eles entraram ali no barquinho, então Jesus ali descansou o seu corpo, a sua alma, e ele ali dormiu. E de repente a obra das trevas se manifestou ali, trazendo ali um grande vento, um vento forte, impetuoso. O mar começou a ficar revolto. E os discípulos ali, Pedro, que estava ali sabendo, pilotar, mas navegar um barco, ele fez de tudo aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha conhecimento. E de repente, quando ele viu, não tem mais jeito, nós vamos morrer. Eles decidem ali acordar Jesus. E Jesus, eles acordam Jesus meio que no susto ali, Jesus, não te importa que vamos perecer. Aí Jesus dá aquela despreguiçada, Jesus acorda, estava num sono tão gostoso.
E de repente Jesus é acordado. Jesus se levanta, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar, e de repente tudo aquilo vira uma bonança, tudo aquilo ali vira águas tranquilas, o vento vai embora. E ele disse: homens de pequena fé. Aí Jesus, né, ele deu uma ordem, o vento, né, foi embora, o mar se acalmou. Ele disse: homens de pequena fé, até quando eu vou estar junto com vocês? Ou seja, eu aqui estou, mas vai chegar um tempo que vocês vão precisar exercitar esse poder, essa fé. E Jesus, então, ali, os discípulos ficaram maravilhados. Já viram multiplicação, viram enfermo, viram, né, coxos andarem, viram, né, N sinais e maravilhas. E de repente eles olham para aquilo ali e eles ficam admirados. Eles dizem assim: meu Deus, que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que autoridade é essa? Uma palavra tem autoridade quando quem a pronuncia acredita naquilo que está falando, acredita naquilo que está dizendo. Irmãos, né, pensa aqui comigo. Eu vou agora aqui declarar a palavra de Deus, né, porque nós temos que declarar, ela é poderosa. Eu vou declarar a palavra de Deus e nada vai acontecer. Muitas vezes nós oramos, nós declaramos, mas nós não cremos verdadeiramente na palavra de Deus. Autoridade é declarar a palavra de Deus e crer verdadeiramente que essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Mateus 7:29, Jesus diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Quando os discípulos, né, viram Jesus ali morto, pensaram que era o fim. Eles voltaram para a sua cidade, e Jesus estava andando ali com eles, eles não perceberam que era Jesus que estava com eles. E quando Jesus lhes falava, aquilo começava a arder no coração deles. Quando Jesus, né, abriu os olhos, partiu o pão, os olhos deles foram abertos, eles falavam assim, um falou para o outro: ei, não ardia o seu coração quando ele nos falava acerca das Escrituras? Não queimava dentro de nós quando Jesus nos falava acerca das Escrituras? Ele não fala como os mestres da lei que querem ensinar, mas eles mesmos não a praticam. Sabe o que é ter autoridade? É você ser ouvinte da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Aí você tem autoridade para falar, aí você tem autoridade para declarar, aí você tem autoridade para ensinar. Amém? Não, fala um amém agora bem forte aí. Amém, irmãos. Amém. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja. Talvez hoje você chegue aqui, mas tem pouca gente, irmãos. Domingo de manhã tinha bastante gente hoje de manhã aqui. Então o pessoal se dividiu. O pessoal quis ficar, para ver qual vai ser o resultado da política. Veio de manhã e ficou em casa. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu vou ouvir a notícia de qualquer jeito. Né? Mas assim, sabe, nós precisamos. Por isso que eu digo, eu amo essa igreja. Porque essa igreja tem entendido o valor da palavra de Deus. Sabe, quando eu percebo, a gente se alegra, porque quando eu vejo, sabe, as pessoas ministrando aqui, eu vejo, poxa, elas têm entendido verdadeiramente o que a palavra de Deus nos diz. Sabe, elas não se abalam, não, mas eu preciso então fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque daí Deus vai fazer. Não, Ele já fez, e Ele está fazendo ainda. Mas nós precisamos cada vez mais crer, cada vez mais declarar, cada vez mais ter essa autoridade. Por quê? Porque eu ouço a palavra de Deus e eu caminho segundo a palavra de Deus. Eu pratico ela, então eu tenho autoridade para falar. Amém?
Mateus 10:1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar a todos os enfermos, curar todas as enfermidades e doenças. Novamente ele nos diz aqui, deu-lhes autoridade, ou seja, Deus já nos deu a autoridade que nós precisamos para expulsar demônios, para curar os enfermos. Quando nós viemos aqui, preparamos aqui o culto de curas e milagres, igual nós tivemos ontem. Se você crê, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque não é você, mas é a palavra de Deus que está em você, é o próprio Jesus, através das nossas vidas, vai curar os enfermos, porque Ele já nos deu autoridade. Hoje de manhã eu falei aqui sobre posição e sobre posicionamento, que eu aprendi também essa semana. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou pastora aqui da igreja. Eu tenho uma posição aqui na igreja, de ser pastora. É um chamado de Deus e eu louvo a Deus, né, por esse chamado. Eu sei que, né, por mim mesma eu não me chamaria, mas Deus me chamou e eis-me aqui. Então eu tenho uma posição de pastora aqui na igreja. Mas essa posição pela qual me encontro, eu não vou poder transformar a sua vida. Essa posição não me dá o direito, ou seja, eu não vou poder fazer nada por vocês só por causa dessa posição. Mas você, se você se posicionar, você vai ver a sua vida transformada. Se você se posicionar em relação àquilo que a palavra de Deus diz, ao meu respeito e ao seu respeito, aí você vai ver o poder de Deus na sua vida. Entende? Não adianta só um posicionamento, não adianta ser, o dia que eu ser pastor, o dia que eu ser isso, o dia que eu ser aquilo, não. Hoje você pode ter a sua vida transformada se você se posicionar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4:7 diz assim, quero ler com vocês, deixa eu abrir aqui. Vai dando um glória a Deus aí, irmãos. Filipenses 4:7 diz assim, eu vou ler o 6 aí, não, vou ler já o 4 ali, que diz assim, aquilo que eu falei no começo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. Diga comigo, por coisa alguma. Nem por política, nós não devemos andar ansiosos. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graça, apresentei os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aplauda Jesus ali, meu irmão, aplauda Ele. Ele merece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Diga assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Irmão, sabe o que é a paz de Deus que excede todo o entendimento? Você está vivendo uma situação na sua vida, uma situação difícil. É uma luta, uma dificuldade, uma doença, uma escassez, uma dificuldade na sua vida. Mas você tem a paz de Deus. E a paz de Deus, ela excede, ou seja, meu entendimento está aqui. Meu entendimento está aqui nas coisas naturais. Meu entendimento está aqui na discussão que eu tive com meu marido. Meu entendimento está aqui com a falta de dinheiro. Meu entendimento está aqui com a perseguição, com a doença, com a luta que seja, qualquer dela que seja. Meu entendimento está aqui. Mas a paz de Deus, ela excede. Ela vai além do meu entendimento. Ela vai além
dos nossos pensamentos. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Aí você tenta calcular, você tenta planejar, você tenta buscar estratégia, você tenta, sabe, na força do seu braço resolver aquele problema. E Deus diz assim: a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você recebe essa palavra? Faz assim: eu recebo essa palavra. Agora pratique ela. Amém? Quando você passar por lutas, saiba que a paz de Deus que está dentro de você é a confiança que você tem nele. Então você não vai se desesperar, você não vai morrer. Amém? Você vai passar, e você vai passar vitorioso em nome de Cristo Jesus. Amém? E para terminar, Isaías 26. Para terminar, Isaías 26, deixa eu achar aqui. Isaías 26, 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás. Irmãos, meu Deus, se a gente pegar uma palavra dela, de Deus, e fazer disso rema na nossa vida, tudo vai mudar na nossa vida. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Nosso propósito está firme no Senhor, porque nós confiamos nele. Amém? Aplauda mais uma vez Jesus e vamos nos pôr de pé aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra? Guarde ela no seu coração, pratique ela. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te levar a lugares maiores nele. Amém? Glória a Deus. Quero ler com vocês, né? Eu não tinha colocado isso no script, não estava planejado, mas de manhã o Espírito Santo me levou a fazermos essa oração. E mesmo o Espírito está aqui nessa noite. Vamos estar orando também dessa forma, amém? Feche os seus olhos, eu vou orar com você. A palavra de Deus no Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele é seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo com honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. E se você crê, diga amém, aleluia, e aplauda Jesus.